E vou chamar o grupo também. Vocês Beleza. estão aqui, Thaís e Lavínia? Tá. Sim, Dá pra me eu estou ouvir? no. Tá, agora Nossa, são 3h12, tá? Então acho que até umas 3h18, né? Acho que uns minutinhos. Não é para explicar tudo, tá, gente? Acho que vocês podem, de repente, mostrar mais assim, o resultado do trabalho, as imagens mais finais, né? E depois eu compartilho a apresentação de vocês, né, para todo mundo no YouTube e vocês podem assistir assim na íntegra. Ah, ótimo, então. Vou apresentar, tá, gente? Pode ficar à vontade aí. Deixa eu ligar a luz, espera. Tô no escuro. Aí, pronto. eu infelizmente não vou poder ligar a câmera porque eu não tenho webcam no momento. Pode começar, professor? Pode sim, Rafael. Bom, nosso projeto é o Museu da História Capixaba e eu vou começar a apresentar o trabalho. O grupo sou eu, a Lavínia e a Thaís, e foi o trabalho para sua disciplina de geometria, de computação gráfica, aliás, né? Antes de começar o trabalho e falar um pouco sobre o nosso projeto, a gente deu uma introdução rápida sobre a arquitetura como elemento de cura e como que funciona esse elemento de cura dentro da pandemia, já que as sequelas da pandemia não são só físicas relacionadas à doença e tudo mais, mas são sequelas também psicológicas na sociedade. Então, a partir de agora, a arquitetura tende a trabalhar em prol do comércio, em prol dos locais de trabalho, e em prol da reintegração social das pessoas, com uma preocupação que antes era um pouco não levada tão a sério, que era a preocupação sanitária, e hoje em dia também funcionando como esse elemento que agrega as pessoas tanto ao espaço interno, quanto a elas todas, já que em teoria a gente ficou muito tempo trancado dentro de casa, e agora a gente quer um convívio maior em sociedade, enfim, esse tipo de situação. Bom, a gente fez mais ou menos uma lista com alguns lugares e a gente acabou escolhendo perto do Shopping Vitória, do lado do monumento ao imigrante italiano. A gente escolheu por ser um lugar aberto, próximo ao mar, movimentado e de fácil acesso, por estar também de frente a uma avenida. E o objetivo, só dando uma introdução, é dar início ao circuito cultural da Orla, que seguiria, assim, de toda a orla da capital, que é um grande ponto de movimentação e lazer. Pode passar. Aí a gente decidiu acrescentar umas fotos que eu fui lá para dar uma noção do espaço, assim, melhor. Bom, o conceito do nosso projeto é alvorecer. A palavra alvorecer significa surgir, iniciar, né, dar início a alguma coisa. E a gente escolheu essa palavra para ser nosso conceito por dois motivos. O primeiro é que a gente quer que o nosso projeto represente o ponto de partida para uma difusão maior do conhecimento da história capixaba. E o segundo é o que a Thaís falou agora há pouco, que o nosso projeto vai ser um marco de transformação do circuito de lazer em circuito cultural também. Aí, assim, nós propusemos a criação do Museu da História Capixaba, que além de trazer exposições de obras de arte e de objetos, né, que fazem parte da nossa cultura, ele também vai funcionar como um acervo de documentos históricos. E também, pode voltar lá, Rafa, além de trazer essa parte de exposição e do acervo, o museu foi pensado como uma forma de homenagear os povos que fizeram parte da nossa história. E o local de implantação também foi estratégico por conta disso, porque está do lado do museu em homenagem ao imigrante italiano, né? Então, com isso, a gente quis demonstrar que os negros e os indígenas também foram muito importantes para a nossa história. A gente decidiu fazer meio que uma linha do tempo, assim, da forma. Aqui no começo vocês podem observar 3 formas que a gente fez sem juntar o grupo, apenas experimentando o Revit, sem nem pensar
no objetivo da forma. E essa última forma aqui, o grupo juntou, a gente conversou antes de entrar no Revit efetivamente, para fazer essa forma final, esse rascunho de forma, no caso. E foi a partir daí que a gente foi estruturando a nossa forma final. Enfim, aqui tem umas imagens da forma no Revit, no Revit não, no InfraWorks. E, bem, a gente decidiu também fazer fórmulas triangulares para remeter ao monumento, sabe? E também foi bem pensado o espaço entre os edifícios, porque por ser uma área muito próxima ao mar, próxima da vegetação, a gente não queria fechar o ambiente, a gente queria brincar com essa geometria e permitir uma circulação e lazer no meio, como se fosse um lugar de estar também. Aqui a gente trouxe mais imagens do InfraWorks. Perdão. Não, é basicamente isso. Aqui atrás seria o Shopping Vitória, essa grande massa aqui. Aí no InfraWorks fica com essa textura. Bom, usamos essas duas referências arquitetônicas. A primeira é um centro polivalente de proteção civil. Ele está lá na cidade de Nórcia, na Itália. Ele foi construído em 2017 para abrigar a população durante terremoto. E nas épocas que não tem terremotos, ele funciona como um centro comunitário. E o segundo é esse pavilhão, que está dentro de uma escola lá na Indonésia. Foi construído esse ano mesmo, e ele é usado para recreação dos estudantes e também reuniões. Muito legal. Como a Thaís falou um pouquinho só para finalizar, professor, a gente trabalhou com essa metodologia de feedback de reunião, então a gente fazia 2 reuniões por semana para poder ver o que cada um tinha produzido e produzir uma coisa do grupo. E a partir disso a gente foi fazendo, acho que foram 3 ou 4 semanas, se eu não me engano, de reuniões, a gente até botou algumas fotinhas ali que a gente tirou, alguns prints, para poder chegar num resultado que fosse uma produção de todo mundo, mas que ao mesmo tempo conseguisse refletir individualmente cada pessoa do grupo, e a gente conseguiu chegar nesse resultado no final de tudo. Essa foi a nossa apresentação, professor. Legal, gente. Obrigado. Eu acho que é realmente essa ideia, mais dar uma pincelada, né, para a gente matar a curiosidade e depois, assim, vou ver tudo com calma e vou divulgar. Vocês podem também, depois a gente apresentar isso com mais tempo, né? Vou passar agora a palavra para o Rafael Oliveira, né, que também se manifestou aí. Enquanto isso, gente, se manifestem aí também, né? A gente ainda tem espaço para mais um grupo falar. Então, Rafael, faça aí uma breve apresentação, por favor, aí do seu resultado. Ok, todos me ouvem? A apresentação está aí? Sim. Sim. Ok. O meu tá projeto, porque eu não sabia que todo mundo tinha colocado, quando eu fiz o slide, o nome do projeto, mas é um projeto relacionado a cinema. Essa foi a minha primeira composição, né? É um primeiro contato com o programa, elaborando uma parte compositiva mais livre, é mais uma experimentação, na verdade, não tinha tanto conceito, né? Aí eu fiz essa relação de planos cheios e vazios, planos inclinados, presença da parede cortina, né? Numa forma que eu queria que se assemelhasse um pouco com um animal, né? A parede cortina servindo como olhos. É bem experimentação mesmo. Né? E aí, ao decorrer desse trabalho, surgiu uma dúvida, uma questão que eu achei importante, que estava no texto, como olhar o momento presente, estando tão imerso nele, né? O do texto do Eduardo Barbosa, que foi apresentado na disciplina. Né? Como que a gente vai olhar um momento tão traumático que a gente está, né? Estando imerso nele. E aí o texto mesmo surge com a resposta que nessa relação com o próprio tempo, ao passo que a gente
tem que se aderir, a gente tem que tomar um pouco de distância. Então, nesse processo, eu busquei, a partir das minhas experiências, quais são os meus instrumentos de cura, né? Fazendo essa leitura do contemporâneo. E a partir daí eu fui para 2 pontos, né, que inconscientemente eu acho que eu já tinha colocado talvez nessa primeira forma. Primeiro, que eu sou formado em cinema, então eu acredito no potencial da tela, né? Então, um dos espaços que eu acredito que precisa ser reformulado é o cinema. E o segundo, que, assim como o cinema, sobre experiência sensorial, o contato com o verde, com o natural, que também afeta os sentidos. Aí eu tomei esses 2 pontos para o meu local de cura. Que eu já falei, na verdade, né? Aí entra essa segunda composição, né? Até agora eu não tinha definido o local, eu vou definir na terceira composição. Eu fiz sozinho, eu esqueci de falar também. Enfim. Aí, por que não colocar, né? Eu surgi com essa questão, a experimentação também externamente do edifício, no sentido de que a gente não precisa adentrar o edifício para experimentá-lo, né? Então, eu fiz uma empena cega na fachada que seria para exposição de cinema, né? Projeção de cinema. E essa parte atrás, essa cauda, na verdade, que daria para as pessoas subirem, né? Como uma pedra. Porque ao tempo que eu estava fazendo esse trabalho, eu vi um tweet, na verdade, que falava que capixaba adora subir em pedra e tal. E por que não tirar proveito disso, né? Eu não lembro de nenhuma arquitetura em Vitória que tem essa possibilidade da gente subir no telhado, sabe? Aproveitar essa parte da edificação. Experienciar essa edificação sem ter necessariamente que entrar dentro dela. Então, a parte de dentro, né, desse prédio seria para exposições e tal, e do lado de fora é uma parte que as pessoas podem aproveitar como quiserem, o telhado, e projeção de cinema. Aí aqui surge a terceira composição, né, que eu já coloco, já experimento no InfraWorks. Eu defino o local de implantação, que é a Praça do Papa, que é um local que eu acredito ser de morfologia hostil, porque não tem árvore, não é um local que a gente é convidado para permanecer nesse local, né, pela falta de árvore, pelo menos enquanto eu estava em Vitória, porque com a pandemia eu vim para Venda Nova. É um espaço pouco convidativo, que não tem árvores, um sol escaldante, e ainda assim leva o nome de praça, né? E aí, a partir disso, eu requalifiquei esse local, né? Eu coloquei, através do InfraWorks, bastante árvores, nivelei o solo. Esse aqui é a minha terceira experimentação, na verdade, né? Fugindo um pouco do InfraWorks que eu entrei, eu coloco alguns planos, eu inclino alguns planos que na forma anterior não estavam inclinados, principalmente os de parede cortina, possibilitando novos acessos, né, nessa parte lateral, essa que eu não consigo mostrar, mas a parte inferior, né, parece que está tudo em balanço. Aqui o acesso que eu falei anteriormente, esse mezanino, né, esse piso que parece flutuar por causa da parede cortina inclinada. E aqui as representações no InfraWorks que eu coloquei os carros, né, como um sistema de drive-in, que não é necessário, já que estamos falando de pandemia, né, não é necessário sair do carro para a gente assistir uma projeção de cinema nessa empena cega do edifício, né, é o que eu falei anteriormente, não é necessário entrar dentro do edifício para experienciá-lo. E tem uma pessoa lá em cima também, que eu quis colocar lá em cima, né, no caso, porque nesse ponto a gente tem uma vista também, né, do mar. Então, seria um ponto de descanso, assim, né, de aventura, na verdade. Que outras experimentações? Minha referência, que eu não coloquei lá no início, porque poderia ficar um pouco distoante, mas é o Pavilhão da Água, do Grupo Nox. É um projeto
de experiência, na verdade, e o que me referenciou logo no início foi dele parecer um animal, né, saindo da água, um verme saindo da água. Então pensei, eu quero fazer um edifício com forma de animal. Mas aí, ao decorrer do trabalho, ele também serviu de referência no sentido de que esse projeto, se eu não me engano, as pessoas não podiam subir em cima dele. E aqui, se a gente for ver as fotos, seria muito legal se as pessoas pudessem percorrer esse telhado, né? Então eu quis tirar proveito disso. As minhas referências e obrigado. Eu tentei falar um pouco correndo para ser breve. Espero que tenham gostado. Foi ótimo, Rafael. Obrigado aí pela sua apresentação, né? E né, umas imagens muito interessantes, assim. Eu acho que esse momento do workshop, ele realmente é esse momento da gente trabalhar de uma maneira bem conceitual, bem provocativa, né? Bem experimental. E eu acho que tem uma referência desse edifício, que é o Espaço da Baleia Jubarte, né, que inclusive fica lá na Praça do Papa, né, que você pode subir ali num gramadinho que tem, que é a cobertura do espaço, e que é muito legal também, porque é um plano inclinado de grama, você pode sentar ali no teto e ficar lá fazendo um piquenique, alguma coisa assim. E também achei muito interessante como você foi fazendo essas relações, essas analogias, né, de que o capixaba gosta de subir em pedra, e realmente, assim, já me chamaram várias vezes para subir em várias pedras, e é realmente uma experiência muito interessante, assim, e bonita, né, uma forma da gente enxergar, assim, a cidade de uma outra ótica. Obrigado aí pela apresentação, e a gente tem mais um tempinho, gente, para ver mais um trabalho. Aí, pelo menos uma apresentação meio rápida, assim. Alguém se habilita? Eu posso escolher aqui livremente. Ó, eu gostei de todos os temas. Acho que todos eles foram muito legais. A escolha que eu for fazer aqui não tem nada a ver com algo que eu tenha gostado mais ou menos. É uma coisa realmente meio, assim, aleatória, tá, gente? Então, tem um aqui que eu vi, que é o Centro de Capacitação para Mulheres. Acho que pode ser um tema legal para a gente dar uma olhada. Podemos ver? Aqui, Isabelle, Isadora e Thalita. Podemos sim, eu vou apresentar. Então vamos lá, gente. Mais aí uns 6, 7 minutos aí para vocês mostrarem e matarem a nossa curiosidade. Beleza. Boa tarde, gente. A gente vai apresentar rapidinho aqui, passar por cima, assim, pelo nosso projeto do workshop, né? E o grupo é composto por mim, Thalita, pela Isabelle e pela Isadora. Bom, para o nosso projeto, o programa de necessidades que a gente escolheu foi uma casa de capacitação para mulheres vítimas de violência doméstica. O nosso projeto, ele conta com um espaço de apoio psicológico individualizado, um espaço de apoio jurídico individualizado, um espaço de permanência para as crianças, um espaço de convivência e para atividades em grupo, um espaço para aulas de capacitação e de banheiros feminino e masculino também. A escolha por desenvolver esse projeto surge do aumento do número de casos de violência doméstica contra a mulher devido ao isolamento social necessário para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8% durante a pandemia, com o crescimento da participação de companheiros, namorados, ex-parceiros e ex-parceiros nas agressões. Aqui nós trazemos algumas notícias, eu vou passar meio por cima,
mas para exemplificar o contexto capixaba nessa situação do aumento dos casos de violência contra a mulher em casa, né? Pode passar. E por que um espaço de capacitação? Ainda hoje, o trabalho feminino permanece ligado ao zelo, reunindo os cuidados com a casa, com os filhos, com os idosos, enquanto o homem é visto como provedor e a figura que, por direito socialmente construído, exerce funções de autoridade na família. E aí, seguindo o pensamento da cientista política Flávia Biroli, que a gente usou para referenciar essa parte da justificativa de projeto, o livro que a gente usou foi O Gênero e Desigualdades, publicado em 2018 pela editora Boitempo. Tendo em vista que a violência contra a mulher se dá grande parte das vezes dentro do casamento, esse laço conjugal estabelece uma relação de poder que pode ser agravada quando há dependência financeira, devido à posição de vulnerabilidade e desamparo em que a mulher é colocada. Em razão disso, faz necessária a capacitação profissional dessas mulheres para garantirem seu sustento. E a arquitetura como instrumento de cura chega como um ponto essencial assim, para o desenvolvimento desse projeto. E um aspecto apontado por Veloso seria de ouvir não só os clientes, mas também os usuários reais e potenciais do espaço construído, sejam eles os profissionais que vão trabalhar nesse espaço ou os atendidos pelo serviço oferecido. Partindo desse princípio, como eu falei em outra aula, eu conversei com minha mãe sobre o projeto a fim de desenvolver melhor as características, de entender melhor as características do serviço e desenvolver o programa de necessidades mais alinhado com o que seria aplicado, né, no funcionamento desse espaço. E aí ela, como assistente social e coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social por 16 anos, orientou para a existência de um espaço dedicado à permanência das crianças, possibilitando a frequência das mães aos cursos com maior tranquilidade, algo que a gente incluiu no programa de necessidades desenvolvido pelo grupo. Com isso também a gente vê a necessidade de, como defende Veloso, aprender com a história, se distanciando da arquitetura hermética caracterizada por estruturas enclausuladas, possibilitando espaços de socialização e valorizando as aberturas para o exterior, de modo que os usuários possam se reconectar e reaprender com a natureza. E aí, a partir disso, a gente fez o mapa de serviço público de enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil, ali na região de Vitória. E a partir disso, a gente escolheu um lote vazio na rua José Farias, em Santa Luísa. Essa localização foi definida devido à proximidade de outros serviços do segmento, como a Delegacia da Mulher e o CREAS, possibilitando uma integração de serviços. Além da proximidade também de vias de grande circulação, como a Reta da Penha, aqui, e a Avenida Leitão da Silva, aqui. Para o nosso processo de projeto, inicialmente a gente estudou de que maneira uma edificação poderia promover essa arquitetura de cura. Isso mediante uma reflexão a respeito da pandemia de Covid-19. E as consequências que essa pandemia também trouxe para as pessoas, que alterou totalmente o modo de vida. Né? Após a gente definir o programa, começamos a pensar na nossa massa conceitual. Antes do grupo ser formado, né, inicialmente, a gente desenvolveu massas individuais, mas depois de discutir o nosso programa de necessidades, a gente decidiu adotar um conceito de casa-pátio para nossa massa, e aí essa nova massa foi desenvolvida do zero em conjunto por nós. A massa conceitual ela foi pensada para que os usuários tivessem contato com o exterior, sem que perdessem a sensação de segurança, privacidade e acolhimento. Para isso, há o contato com o exterior natural, né, que circunda a edificação, ao mesmo tempo que ele se apresenta no seu interior, por meio de um pátio central. Nessas imagens, é possível observar, né, a nossa massa
com a presença desse pátio central. O desenvolvimento da massa foi realizado pelo Revit, né? Onde a nossa materialidade foi criada, com a criação de paredes, telhados e os pisos por face. E no InfraWorks, inicialmente foram realizadas a inserção da camada raster, shapefiles, a inserção dos sistemas de terreno de elevação, inclinação e gabarito, a inserção do modelo 3D, simulando a implantação. Também colocamos árvores, né, no terreno, como dá para ver ali na foto. E no InfraWorks também a gente realizou estudos de insolação, para depois incluirmos o sistema cortina na edificação. Nesse slide, nessa imagem, podemos observar algumas imagens, né, retiradas do InfraWorks. Nessa imagem inferior direita, é possível ver a implantação, né, do edifício no terreno, e as outras imagens são imagens da edificação por ângulos diferentes. Finalizando o desenvolvimento da massa conceitual no Revit e a implantação dessa massa no InfraWorks, algumas alterações e acréscimos foram necessárias. No Revit, após o estudo de insolação, houve a inserção das aberturas e a aplicação do sistema cortina, que nos levou a aplicar as aberturas maiores nessa parte posterior do edifício. Além de alterações nas dimensões da massa conceitual, a fim de aumentá-la para comportar melhor o programa de necessidades. Já no InfraWorks, houve a inclusão de grama delimitando o terreno, o nivelamento do terreno e a inserção de mais árvores nessa parte atrás da edificação, favorecendo essa vista das aberturas, e a inclusão de pessoas. Aqui nós temos mais imagens retiradas do Revit, explorando vistas a partir do interior da massa, nessas imagens do lado esquerdo. E esse foi o resultado final, já no InfraWorks, né? Mostrando isso tudo que as meninas falaram, alterações que a gente fez, inclusão de árvores, os calungas também, para dar uma noção de escala. E aqui tem outras imagens também. A gente pensou numa implantação dentro do lote também, a gente decidiu, a gente propôs, né, um grande afastamento frontal do edifício, com uma tentativa de mitigar o incômodo sonoro, proveniente dessas vias de grande circulação. E mais algumas imagens, né, com o link aqui do InfraWorks, e nossas referências que usamos para nos embasar teoricamente. E foi isso. Obrigada. Obrigado, meninas, pela apresentação. Assim como os outros, assim, eu fico muito animado, assim, quando eu vejo esse tipo de modelagem, assim, aparecendo, né, no curso. Eu sou, assim, muito entusiasta, assim, dessa arquitetura que é mais experimental, assim, que nos tira um pouco do lugar comum, né, que experimenta outros tipos de geometria. Essa oportunidade do workshop, ela vem bem no sentido de provocar um pouco vocês, e eu fico, assim, meio torcendo para enxergar, assim, essas massas conceituais aparecendo nos projetos de PA, né? Sejam eles edifícios ou espaços culturais, ou seja lá qual for o tema, né, das disciplinas de projeto. Gosto muito também, assim, dessa relação entre os cheios e os vazios, né, que vocês apresentaram, né, com grandes painéis de vidro, planos inclinados, janelas fazendo cortes na geometria, né. Então, eu acho que um pouco do workshop era para tentar também levá-los para um lugar, assim, onde a geometria possa ter uma representação, um significado importante, né. Então, assim, como uma forma da gente, né, encerrar esse workshop,
eu acho que eu deixo aqui um pouco esse convite aí para vocês, né, para tentarem levar essas experiências adiante, né. Primeiramente, assim, sempre pensarem assim, um pouco o significado daquelas obras que vocês estão produzindo, não só assim, para os usuários, mas para a cidade como um todo, né? Imaginar assim, qual que é o papel que ela pode ter como a criação de uma linguagem, né, de arquitetura ali para o espaço da cidade. Investigar também assim que o trabalho ele não deve atender só ao programa, né, só o que é pedido, mas ele deve ir além, né, tentar trabalhar um pouco assim o que a arquitetura pede, né, o que a nossa cultura contemporânea pede em termos de espacialidade, para além daquilo que só o programa pede, né. Então a gente como arquiteto precisa ter essa qualidade assim, né, esse tributo de conseguir pensar além daquilo que chega para a gente, né. Acho que é um pouco isso que as pessoas esperam da gente, assim, que a gente leve um pouco as expectativas mais longe, assim, né? Que a gente mostre um pouco uma possibilidade de futuro, né? De um cenário possível, né? Então, gosto muito disso. Então, eu acho que o InfraWorks, ele é um recurso que permite também assim, um diálogo, né, uma interação assim, com essa morfologia urbana de uma maneira muito interessante. Né? Ele é muito rico, muito dinâmico, a forma de visualização, como a forma que a gente cria, seleciona os recortes da cidade, né, transforma isso em uma possibilidade de visualização assim, muito importante. Então, também acho que é um recurso importante para vocês também levarem adiante no curso, né, e tentarem explorar mais, assim, essas possibilidades que o InfraWorks possibilita, independente da escala, assim, dos projetos que vocês estiverem fazendo, né. E eu acho que também, assim, para concluir, a gente tem um papel também, né, em mostrar um caminho agora no universo quando estivermos, né, talvez no momento pós-pandemia, né, que a gente possa também repensar um pouco que aprendizado que a gente trouxe em termos de arquitetura, né, para a nossa vida. Eu acho assim que são muitas as lições assim que a gente está tendo que aprender um pouco meio na marra, né, por uma contingência mesmo sanitária. E então a gente está assim reaprendendo a nos relacionar em diversos níveis, né? E eu acho que isso é uma coisa que vai, de fato, assim, deixar um legado muito importante. E eu acho que, de alguma maneira, assim, até para falar um pouco, né, do trabalho que o Léo está fazendo, né, também discutir isso, assim, o que fazer, que conceitos, a partir de agora, a gente deve utilizar, né, que novo território é esse que a gente está vivendo. Então, acho que uma observação da realidade assim, a capacidade de observar a realidade é um atributo muito importante, assim, do arquiteto, né? Perceber as questões, né? E vocês vão ver, assim, que a universidade é um espaço que vai cada dia mais treinar vocês para ter um olhar um pouco mais aperfeiçoado de como decodificar essa realidade, como decodificar a cidade, que instrumentos teóricos eu posso usar para explicar melhor aquilo que eu estou percebendo, enxergando, e de repente fazer disso uma voz, né, um manifesto, uma forma de expressão, assim. Então, também acho que a gente nunca pode deixar isso aí para trás, né, o significado das coisas, né. E é isso, assim, eu estou muito curioso, assim, para ver as apresentações, né? Vamos nos reunir, né? Eu, Léo, Jaqueline, em breve, para a gente poder ver o material todo, né? Fazer uma análise, fazer uma avaliação crítica e depois trazer para vocês um retorno, né? Daquilo que a gente viu e de coisas que a gente acha que também podem melhorar. Então, assim, a gente encerra agora esse módulo 1, né? E começamos agora uma nova etapa, assim, né, da computação gráfica, que é o módulo 2. A aula de hoje, além da gente poder ter uma prévia, assim, desses trabalhos, a ideia seria falar um pouquinho sobre o que vai ser esse módulo 2 e já começar a fazer algumas coisas no Revit, tá ok?
Então, eu encaminhei um e-mail para vocês, né, falando da importância de vocês terem baixado essa pasta do Centro de Artes Executivo, que é um projeto que eu fiz, né, lá na universidade. Então, fico muito satisfeito também de, como arquiteto, assim, deixar um pouco o meu legado ali no campus, né? Então, hoje eu tenho ali, no espaço que eu trabalho, um projeto da minha autoria, que não foi só meu, foi junto com outro professor, o Homero, né, que é um professor que é também do departamento de arquitetura. Atualmente ele está afastado, porque ele está fazendo um curso no exterior, né, mas eu e o Homero fizemos esse projeto que carinhosamente chamam de grampeador, em 2009, né, em 2010, em 2011 ele foi construído. E hoje eu tenho, assim, o privilégio de ter uma sala no meu prédio, né, que é lá que fica a sede da pós-graduação, do mestrado, doutorado da UFS, do qual eu sou coordenador. Então, eu tenho lá a minha salinha no meu prédio. Então, é muito interessante essa experiência de você construir um prédio, projetar ele do zero e, de repente, você poder trabalhar nele, né? E eu gosto muito de subir, descer a rampa, né? Acho que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas é um projeto que tem, assim, uma rampa de acesso muito longa, né? E é uma experiência, assim, subir e descer aquela rampa, porque ela vai aos pouquinhos, assim, te tirando do nível terra, e você vai subindo, aí você vai chegando um pouco no nível da copa das árvores, e você começa a ver as coisas de cima, e ele é um prédio todo aberto, né? Então, assim, a gente vai passar um pouco por essa experiência de modelar esse prédio, não só por causa disso, mas porque eu tenho muita informação sobre esse projeto. Então, assim, eu tenho todas as plantas, toda a parte do projeto executivo, eu tenho muitas fotos, assim, que eu fiz quando eu fiz o acompanhamento da obra, né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade da gente entrar e discutir um pouco mais agora sobre o projeto de arquitetura enquanto uma obra física, né, uma construção. Então, do módulo 1 para o módulo 2, a gente vai dar mais ou menos uma espécie de um salto, né? A gente vai sair um pouco do universo mais do conceito, do significado, e agora a gente vai ver um pouco mais a arquitetura em carne e osso, assim, né? Ou talvez em concreto e alvenaria, que é entrar mesmo e discutir um pouco o que faz ele ficar em pé, que materialidade ele tem, como é que esses elementos eles são colocados, em que ordem, né? Então, vai ser um pouco esse o teor desse módulo 2, e nesse caso a gente vai explorar muito mais o Revit naquilo que ele tem de potencial, que é a extração de dados, né? Então, a ideia é que a gente possa não só modelar, mas que a gente possa computar dados, né, daquilo que a gente está modelando, que a gente possa extrair os quantitativos, né, valores numéricos, né, não só os desenhos, mas também a parte de informação. Afinal de contas, o BIM ele está centrado nessa ideia de uma modelagem de informações. Então, a gente não vai simplesmente modelar um projeto assim por um PA, né, que normalmente a gente faz um pouco assim, aquela casca e apresenta. Aqui não, aqui a gente vai, de alguma maneira, simular uma obra, simular uma construção, desde a parte de fundação até a parte de cobertura. E nisso a gente vai poder discutir mais assim sobre como que essa fundação é feita, como que são feitas as lajes, como são colocados os pilares e as vigas, e a gente vai executar isso passo a passo, e a partir daí a gente vai aprender muita coisa no Revit, de uma maneira gradual, assim, mas muito aplicada, né? Então, essa é uma etapa que a gente precisa ter um pouco mais, assim, vamos dizer assim, certezas, né? A gente talvez saia de uma etapa de muita distração, muita subjetividade, muito rascunho, muitas coisas conceituais, e agora a gente passa para um universo em que a gente vai ser exigido, assim, mais precisão, mais certezas, e ter que explicar exatamente como a coisa vai ser feita, né? Ok? Então, eu vou começar apresentando aqui um pouco sobre o projeto,
e sobre o programa desse exercício, e com isso a gente vai caminhando até a gente poder abrir o Revit e aí dar o primeiro passo, que é fazer algumas configurações gerais nele para que a gente possa começar então a trabalhar, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui minha tela para a gente poder compartilhar, mas aí eu vou passar vocês para cá, aí, que a gente fica mais de frente. Deixa eu colocar o meu AVA aqui. E... Então tá. Bom, uma parte todas as informações, né, assim, gerais sobre esse módulo 2, vocês podem encontrar aqui nesse campo do AVA, né, módulo 2, modelagem BIM, aplicações do projeto de arquitetura. Né. Aqui vocês vão ter alguns dados que vocês também têm lá no Dropbox, tá? Então, o template do Revit, o template do Revit está aqui à disposição. Vocês têm também o banner do projeto, né? Esse banner foi feito na época que o projeto foi executado, né? Foi projetado, assim. A gente fez uma espécie de um concurso interno que teve lá na universidade. Então, foram vários projetos e os nossos, felizmente, foi selecionado. Então, aqui tem um banner que conta um pouco, assim, como que a gente imaginou, qual que era a proposta de desenho, a questão dos vetores, das linhas de força, alguns croquis, alguns rascunhos, dados gerais sobre o projeto. E aqui embaixo a gente tem também uma análise que é muito interessante, porque a gente vai justamente falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão estrutural, assim, do trabalho, né? Então, aqui eu tenho um esqueminha estrutural que mostra um pouco como é que é o esqueleto do projeto, né? E é muito interessante, porque é isso, de fato, que a gente precisa conceber na arquitetura, né? Não só, assim, a volumetria, mas como que ela vai se estruturar em pé. Então, aqui tem o esquema das lajes, a superestrutura, né, que são as vigas e os pilares, depois a parte de vedação, as esquadrias, os acabamentos. Então, o nosso percurso no Revit vai ser muito esse da esquerda para a direita aqui, né, saindo da estrutura, chegando na parte dos acabamentos. Então, depois vocês podem dar uma olhada, lerem um pouquinho as informações, são muito breves, mas são legais para a gente ver até mesmo como é que eu me coloco diante de uma questão de projeto, né? Vocês têm também o projeto arquitetônico todo em DWG no CAD, tá? A gente vai usar bastante esse CAD, que é a partir dele que a gente vai modelar o prédio, né? Construir no computador. Então, vocês podem baixar, embora já há nessa pasta que eu pedi para vocês baixarem também uma cópia desse DWG. A gente tem também aqui o site do projeto. Quando vocês clicam aqui, vocês vão diretamente para o meu site pessoal, que é chamado territórios.org, né, em que eu tenho aqui informações. Eu já mostrei para vocês no início da disciplina, né, mas lá eu tenho uma página específica falando sobre o projeto, né, as questões dos diagramas processuais que foram feitos. Mas aqui embaixo tem uns croquis, assim, de como que era a ideia inicial, depois como é que ela foi evoluindo, né, o que que ele foi virando, né, com algumas simulações que na época a gente fez no próprio Photoshop, né. Então a ideia era que ele tivesse um anexo do Bob Esponja
e que houvesse umas passarelas que conectasse o prédio ao Bob Esponja. Na época ele tinha uma outra geometria, que ela foi evoluindo um pouco assim com o tempo, né? Fizemos imagens panorâmicas, uns renders, até chegar num formato que era um formato tal qual ele é hoje, né? Então, aqui umas imagens assim que foram feitas mais na época, e aqui a rampa, que eu acho que é o elemento que eu mais particularmente gosto, né? A ideia de rampa me é muito convidativa, assim, eu adoro, eu acho que como capixaba gosta de subir morro, eu também adoro subir uma rampa, assim, acho é um prazer, assim, você poder subir, descer. Eu acho que é mais agradável do que você subir e descer uma escada, né? A escada é uma coisa muito direta, a rampa ela vai aos poucos, né? E às vezes eu vejo as pessoas subindo e descendo de bicicleta, assim, eu acho interessante isso também, né? E um dia também eu tive lá, vi os alunos desse Semune aqui do lado, que é o Semune 2, Semune 2, né? E os alunos do Semune 2 estavam sentados aqui na grama desenhando o prédio, né? Uma aula meio de desenho de observação. Eu fiquei morrendo de curiosidade de ir lá ver como é que eles estavam desenhando. Tá, então aqui tem uma parte com umas fotos também do acompanhamento da obra, que também foi uma experiência bem legal, de poder ver a obra sendo construída assim do início ao fim, né? Então tem um acervo fotográfico muito grande, muitos dados sobre ele, e aqui já uma foto dele pronto, abrigando um evento científico que foi o ELEX. Foi um evento que me parece que foi em 2000 e não sei se foi 2013, 2014, foi um evento que teve lá, um evento científico, né? Ele tinha acabado de construir. E recentemente eu tive lá na UFES, né, porque eu tenho ido lá, eu tenho um laboratório lá de fabricação, e eles estão pintando o prédio. Então está um momento legal, de repente, de bater umas fotos, enfim. Então, se eu for até lá, eu prometo que trago umas fotos atualizadas. Bom, aqui tem propriamente o exercício prático, né, que é a referência, né, para o trabalho que a gente vai fazer. Então, a ideia é praticar essa modelagem de informações construtivas no Revit, em termos assim da configuração geral do software, inserção de informações de geolocalização, modelagem de todos os elementos construtivos, né, e a parte de desenho também, né. Tentar, assim, explicar um pouco para vocês como que funciona o fluxo de trabalho na plataforma BIM, ok? Então, vocês vão ter um pouco, assim, uma espécie de um treinamento em como que a sequência de dados ela é construída no Revit ou no programa BIM, né? Qual que é a ordem no processo de criação, ok? E também propiciar uma experiência de planificação de componentes voltados para a fabricação digital. Eu tenho uma ideia, assim, que eu espero que talvez ela possa ser executada, que é a gente construir uma maquete desse projeto, considerando que agora eu consegui colocar um equipamento que eu tenho lá no laboratório, que é uma cortadora laser, para funcionar. Então, com isso, a gente consegue planificar o projeto todo, cortar e montar uma maquete física muito rapidamente, tá? A metodologia, então, ela é um pouco uma sequência do que a gente vem trabalhando no workshop, né? Ou seja, a ideia é a gente ter o que eu chamo de ecologia de aprendizagem, ou seja, eu tenho uma grande disponibilidade de informações para vocês consultarem. Provavelmente essas informações eu não vou conseguir transmiti-las verbalmente para vocês, mas vocês vão ter que ir consultando isso, né, nesses momentos assíncronos, tá? Os critérios de avaliação são esse desenvolvimento de competência, né, que é a habilidade que vocês têm em resolver os problemas do próprio programa, a qualidade da produção de vocês, a organização do arquivo, né, a precisão na colocação dos dados, a qualidade visual dele, né, e a interação e participação também, que tem um pouco a ver com essa experiência meio remota que a gente tem, né. Então, é isso. Então, depois eu tenho aqui
material a ser entregue, o valor do trabalho. Então, vocês também podem consultar aqui, né? Mas eu vou voltando nisso sempre para a gente não ter nenhuma dúvida, tá? Então tá, vou seguir. Bom, duas coisas muito importantes que a gente vai usar nesse exercício, né? É o memorial descritivo do projeto. Esse memorial descritivo é um documento, né, que a gente faz explicando textualmente o que é o projeto que a gente está entregando, tá? Então é muito importante que vocês leiam esse memorial descritivo, porque grande parte das informações que a gente vai lançar no Revit vai sair do memorial descritivo, ok? Então ele fala um pouco assim sobre a parte construtiva do projeto, os materiais, ok? Então, mais aqui para frente, vocês dão informações sobre o quadro de áreas, né? Como é que vai ser a questão do acompanhamento de obra. É importante que vocês saibam o que acontece depois que o projeto sai da prancheta, né? Porque justamente isso que acontece depois da prancheta influencia diretamente o que eu estou projetando, né? Então, eu preciso ter consciência desse lugar da obra para poder projetar, né? Para que meu projeto saia de uma maneira coerente com a realidade construtiva, né? Então, informações sobre a parte de instalação, desde a limpeza do terreno, os abrigos de madeira que são feitos, né? A parte de movimentação de terra, que nesse trabalho não foi, né, muito grande, porque o terreno era relativamente plano, né? Mas aqui já falando um pouco da parte das fundações, da parte dos andaimes, né? São informações importantes para vocês saberem, mas o que vai interessar mais é essa parte dos materiais, né? Então, assim, que tipo de alvenaria eu vou usar, né? Então, são blocos de concreto furado. A gente tem também paredes divisórias de gesso, né? Da Eucatex. Então, a gente, quando for configurar essas paredes no Revit, a gente vai poder usar essas informações específicas, né? Então, aqui ele dá dados sobre os blocos de cerâmica, dados sobre as divisões sanitárias, né? Que são aqueles painéis de granito que dividem uma cabine sanitária da outra, né? Então, a gente também precisa configurar esses materiais. A parte de esquadrias, falando como é feita a esquadria, com qual montante, qual material, né? As portas e janelas, vidros, parte de cobertura, tudo isso a gente vai usar para construir o projeto, tá? Então, é bom que vocês estudem isso aqui, né? Para já terem uma ideia do que é preciso, o que um arquiteto precisa saber em termos de materialidade do projeto quando ele vai sentar para projetar, tá? Então, a gente tem todos esses dados aqui nesse memorial para vocês estudarem. E, além disso, uma outra coisa que a gente vai também trabalhar é a tabela de preços e insumos. Então, seria importante também que, à medida que a gente fosse desenvolvendo, né, essa simulação dessa obra, que todos os materiais que a gente for colocar no projeto, que a gente já possa indicar os valores desses materiais, para que a gente possa, ao final do projeto, ter uma tabela detalhada e saber quanto custa isso que eu estou projetando, pelo menos em termos de material, né? A gente também tem a parte de mão de obra, a parte de licenças, de aprovações, mas de material eu consigo extrair esse dado diretamente do Revit, né? Então eu sei, assim, quanto que esse projeto vai custar? 100 mil, 200 mil, 300 mil, quanto? No milhão? Não. Esse é o dado importante que faz muita diferença para o escritório de arquitetura, né? A viabilidade do projeto. E eu não posso deixar para fazer isso depois que o projeto está pronto, né? Eu tenho que ter esse controle dos valores à medida que eu vou fazendo o projeto, né? Para que eu já saiba de antemão qual o impacto de cada decisão de projeto que eu tenho na minha estrutura orçamentária, tá? Então, o Governo do Estado do Espírito Santo, né, através dessa Secretaria de Estado, Mobilidade e Infraestrutura,
publica uma tabela de insumos e cursos referenciais. Essa tabela, normalmente, ela é usada para fazer orçamento de obras públicas. Então, eles têm todo tipo de valor de preço de mercado para tudo, todo tipo de material, desde cimento, concreto, peças de madeira, tijolo, laje, alvenaria, peças sanitárias, tá? Tudo que eu quiser saber quanto custa, eu posso vir nessa tabela aqui e olhar. Por exemplo, quanto custa uma telha de alumínio trapezoidal? Tem aqui um valor por metro quadrado, aproximadamente R$ 73, né? Então, se eu tenho uma cobertura do meu projeto que tem, sei lá, 600 metros quadrados, multiplica isso por R$ 73, vocês vão ter ideia de quanto custa um telhado, né? E vocês vão ver que não é barato, assim, obra é uma coisa cara. Mas, enfim, a gente precisa ter consciência desses valores, né? A gente não pode sair projetando e depois a gente vê o que dá, né? Porque senão o retrabalho é muito maior, né? Você vai chegar lá na frente, vai ver que o projeto vai custar muito a mais do que o cliente ou o contratante pode pagar. Então, eu vou ter que refazer tudo, alterar, né? Então, ter o controle desses valores é muito importante. Então, a gente também vai consultar muito aqui essa tabela, para a gente também ter noção desses valores. E, assim, gente, todo mundo pergunta para a gente, no ato do construção e no projeto, quanto que vai custar, quanto que vai ficar, e a minha obra quanto que vai dar, né? Então é importante que a gente saiba quantas coisas custam, né? Por exemplo, quanto custa um forro de gesso colocado, né? Então aqui nessa tabela me fala, R$ 34 o metro quadrado. Então, se eu tenho uma sala de 20 metros quadrados, né, eu tenho uma ideia de 20 vezes 34, né, quanto vai custar o forro da minha sala. Mas, nesse caso aqui, já colocado, né? Então, já está incluída a mão de obra. Então, é muito interessante a gente ter essa noção aqui dos valores. E no Revit, a gente operacionaliza isso, faz com que isso fique automático. Então, a gente lança os forros e ele já me dá o total disso tudo pronto, tá? Então, essas são as informações que vocês vão encontrar aqui no módulo 2, ok? Como referência bibliográfica, tem aqui na nossa pasta compartilhada, que é essa daqui, tá? A parte dos documentos, vocês têm aqui o livro EPUB, que é um livro digital sobre o Revit também, que é muito legal, assim, da gente ver e aprender coisas específicas, né? Então, vale a pena também dar uma lida no livro, acompanhar, estudar, né? Ele tem muitas dicas sobre o programa também, coisas até que vão além do que a disciplina vai dar, né? A gente tem também outros livros sobre o Revit que estão colocados aqui. Eles estão disponíveis, sim, na biblioteca. Então, caso vocês queiram pegar o livro, tenham essa disponibilidade de pegar o livro. Ele está disponibilizado na biblioteca. Vocês têm também todos os indexadores aqui. Vocês podem buscar informações sobre o BIM, né? A gente tem 2 sites que a gente vai usar muito para baixar coisas em BIM. Um é esse BIM Object, né, que tem blocos de tudo que vocês imaginarem para Revit, e o Docol BIM, tá? Docol é uma empresa, né, fabricante de louças e peças sanitárias. Então, a Docol, ela tem disponibilizado, assim, grande parte do acervo dela de materiais, assim, né, de banheiro e tal, né, no formato RVT, tá? Então, por exemplo, podem pegar aqui uma cuba de apoio, né? Tem aqui, ó, arquivos. Vocês têm aqui como baixar em Revit, por exemplo, tá? Tem também em AutoCAD, em SketchUp, né? Então, é muito legal, porque a gente pode também baixar várias coisas daqui do site da Docol, tá? Então, o link também está aqui do lado. Tá, então, a pasta que eu encaminhei para vocês, aqui, essa aqui, exercícios, Centro de Artes Executivo, e nessa pasta, então, eu já vou ter
esses arquivos DWG, que eu vou explicar um pouquinho o que são, eles não são arquivos do projeto, tá? Os arquivos do projeto estão nessa pasta aqui, Projeto Executivo de Centro de Arte. É importante que vocês tenham o CAD, né, para a gente poder abrir essas plantas e a gente dar uma olhada no conteúdo, porque grande parte do projeto vai ser feita a partir dessas plantas aqui, certo? A gente tem os blocos, são os arquivos que a gente chama dos blocos de Revit, que são arquivos R e FA, que são os blocos de família de Revit. Então, os que eu normalmente uso para as aulas, né? Eu vou mostrar para vocês assim, onde que eles se encontram, como baixar, qual modelo baixar, como inserir isso no projeto, né? Então, tem esses todos aqui também. Como são arquivos grandes, né? Então, eu acho mais interessante vocês terem essa pasta no computador do que ter que ficar buscando isso o tempo inteiro no Dropbox, né? Então, a gente já baixa essa pasta inteira e fica com ela aí para a gente trabalhar. A gente tem também aqui as fotos, né, do Centro de Artes. Peraí, que eu ponho outra tela aqui. Tá? Umas fotos até meio artísticas. Eu costumava fazer umas montagens meio panorâmicas, né, que eram umas fotos assim que eu tirava várias fotos e saía emendando uma na outra com um recurso do Photoshop chamado Photomerge. Um negócio super bacana, e aí saíam umas fotos meio artísticas, assim, né? Então, fazia muita foto com Photomerge. Também essa daqui também é uma foto com Photomerge. Foram umas imagens que eu fui tirando, assim, durante a obra, né? Justamente para mostrar um pouco, assim, essa estrutura das vigas, como é que elas são feitas. Então, durante as aulas, eu vou sempre estar trazendo aqui algumas dessas imagens para a gente consultar. Tá? Então, tenho todas elas aqui, né? Então é legal, de repente, vocês darem também uma olhada. Ela vai ajudar muito na parte de modelagem, que a gente vai poder discutir um pouco, assim, como é que essa estrutura é feita, né? A posição dessas vigas, por que que aquilo é chamado de uma viga em balanço, como é que é feita a escada de acesso, né? Então, isso é legal porque essas fotos, elas mostram um pouco o que eu chamo assim, de um raio-x do projeto, né? Vocês conseguem visualizar o que está por trás da pintura, né? A gente vê o prédio pronto, a gente vê o que está ali atrás, né? Então, essas fotos mostram detalhadamente aqui a alvenaria, a parte da estrutura das janelas, a verga de concreto, o acabamento de alvenaria e a outra viga, as outras vigas, a laje de concreto, né? Então, a gente vê um pouco como é que são feitas as instalações, né? Aqui na rampa. Então, tem muitas fotos boas, assim, para a gente consultar durante o processo. Aqui é a parte de instalações das paredes, né? A gente vê a diferença das paredes de bloco de concreto ou de alvenaria, das paredes divisórias de Eucatex, né? Então, elas são colocadas a partir de um perfil que você fixa no piso, fixa no teto, fixa nas laterais e ele entra aqui dentro. Então, são paredes muito leves, né? A montagem das esquadrias. Então, eu tenho muitos detalhes interessantes para a gente ver um pouco como é que essas estruturas são feitas, né? Então, essas fotos também estão aqui nessa parte, é legal vocês darem uma olhada e aprenderem um pouquinho como é que as coisas são feitas, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora especificamente do Revit, tá? Vou abrir aqui o meu e mostrar algumas coisas para vocês. Que é justamente como que a gente vai começar esse projeto. Alguma coisa que vocês queiram falar, gente? Pois é, gente, a gente vai fazer uma visita à obra, assim, meio à distância, tá? Mas, assim, para as pessoas que estão aqui em Vitória, né, e tiverem disponibilidade de vir até a universidade, né, a gente pode combinar um dia de ir até lá, né? Essa semana mesmo, na quinta-feira, eu estou indo lá na UFES, né, que eu tenho
uma manutenção para fazer lá nos equipamentos. Gostaria, inclusive, assim, de deixar um convite para vocês, quando quiserem irem conhecer lá o meu laboratório, dar uma olhada nas maquetes, né, na minha cortadora laser, nas minhas impressoras 3D, né, tem muitas coisas lá legais para vocês darem uma olhada. Então, vamos combinar da gente fazer um encontro, né, presencial lá na universidade. Ela tem todos os protocolos de segurança, mas basicamente, se a gente respeitar, não tem problema nenhum. Tá. Eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão chegar, tá? Então, deixa eu abrir aqui no meu computador. Meu Drive D, na parte de computação, templates. Esses templates eu vou mudar para vocês, tá? A gente vai ter um template para cada aula. A aula de hoje, inclusive, já está disponível lá na sala, na pasta. Bom, gente, esse aqui é o resultado final da disciplina, tá? É esse arquivo aqui. Esse é o arquivo do projeto do Centro de Artes, já finalizado, tá? Ele é um arquivo que está totalmente já pronto, então aqui vocês podem ver a vista em 3D dele, né? Todo ele está desenvolvido de uma maneira paramétrica, tá? Então, todos os componentes que estão colocados aqui, eles já estão parametrizados, né? Então, tem todas as informações. Essa ainda é uma vista, vamos dizer assim, construtiva, né? Que eu vejo a parte de estrutura ainda, também que a gente vai fazer, mas depois, quando a gente for fazer as fachadas, a gente vai aos poucos, né, tirando isso e no render também. E eu queria chamar a atenção para vocês dessas duas plantinhas aqui em cima, tá? Estão vendo que elas estão sobrevoando aqui o modelo, tá? É uma técnica que a gente vai usar para poder trabalhar no Revit a partir de um arquivo de CAD, ok? Então, a gente usa esses arquivos aqui de CAD, são duas plantas, para a gente poder desenhar, tá? Vou abrir aqui para vocês a planta do pavimento térreo, tá? Então, aqui ela já está toda pronta, com os materiais, com as paredes, né? Cotada, com as informações todas dos materiais, né? Os blocos já colocados bonitinho. Essa é a planta do pavimento térreo. Essa é a planta do pavimento superior também, né? Também já tudo cotado, com as escadas, circulação vertical, corte, eixos, tudo bonitinho. Eu tenho também as plantas de cobertura. Tenho também a parte das fachadas. Fachada norte, fachada oeste e a fachada sul. Os cortes também. E as pranchas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma das pranchas, né? Já pronta. Essa é a prancha que tem as duas fachadas e um corte. E eu tenho também uma última prancha aqui, que ela ainda... Acho que ela não está nomeada ainda. Essa aqui ainda não está nomeada, tá? Professor, porque você fez a rampa daquele jeito, foi alguma coisa específica ou só conceito, sei lá? É daquele jeito como? Assim, meio aberta, você está dizendo? Ela tá com esse afastamento, ela não tá tipo retinha lá, você fez ela saindo um pouco. Fiz ela saindo um pouco, assim, porque eu acho, assim, que ela daria uma visão melhor para quem enxerga essa perspectiva aqui. Quando a gente faz, assim, os elementos, quer ver? Deixa eu te colocar um pouco na perspectiva dela. Aqui, ó. Quando a gente olha o projeto meio nesse ângulo, que é um ângulo que muitas pessoas veem, porque esse é o caminho quando eu saio do Bob Esponja. Tá?
e vou até o Centro de Artes. Então, com ela um pouco mais aberta, essa vista desse corredor aqui, ela fica um pouco mais interessante, né? Então, do que se ela fosse colada aqui no prédio, né? Então, eu acho que ela fica um pouco mais, dá um pouco mais de destaque para o elemento construtivo, entendeu? Porque se ela fosse muito colada aqui, ela ia acabar ficando um pouco meio enclausurada. Então, eu abri, assim, um pouco a rampa para, primeiro, assim, para entrar um pouco mais de iluminação natural, assim, nesse corredor, que é um corredor aberto. E também acho que para deixar uma provocação, assim, algo um pouco fora do esquadro, né? Então, eu sempre gosto, assim, de deixar algumas coisas um pouco fora do esquadro, não fazer um projeto que respeita muito, assim, esses ângulos de 90 graus, né? Então, não tem, assim, um sentido técnico, né? O sentido é mais uma ideia de deslocamento do elemento e criar algumas aberturas, assim, para que ele possa deixar um pouco mais de permeabilidade na luz, né? Tem umas imagens de um render também que eu fiz, que estão aqui no site, que eu acho que dá para ver um pouquinho também o efeito aqui no banner, ó. Principalmente esse efeito aqui, ó, né? Eu acho que dá um efeito mais interessante, assim, ele abre um pouquinho mais essa visão aqui do corredor, né? Eu não queria que o projeto tivesse, assim, corredores tão fechados, que ele fosse uma coisa como se você não pudesse perceber a separação entre um espaço interno e um espaço externo. O projeto teve muito dessa busca, como se você percebesse que você está entrando no projeto, mas de uma maneira muito gradual, assim, né? Então, você está, por exemplo, nessa parte aqui, você não sabe se você está dentro, se você está fora, você está um pouco dentro, um pouco fora, né? E aqui embaixo também, hoje eles já estão um pouco mais fechados aqui, fizeram um fechamento de vidro, que eu achei até ok, assim, não atrapalhou, assim, nada, mas a ideia era que esse hall aqui ficasse um espaço meio dentro, meio fora, né? Então, todos esses recuos ou essas aberturas são um pouco para reforçar essa ideia de criar um espaço intermediário, assim, entre estar dentro e entre estar fora. Então, foi meio por aí, assim. Então, Professor, oi. com licença. Hoje em dia você ainda projeta usando CAD ou vai direto para o Revit, por exemplo? Gente, eu, assim, vou ser sincero com vocês, eu aboli o AutoCAD da minha vida, assim, sabe? Eu imaginava, porque eu não vejo muito propósito mais no AutoCAD com um software Não limpo. uso, realmente, tudo o que eu tenho para fazer de desenho 2D mesmo, eu faço tudo no Revit, né? Vocês vão ver que o Revit é um programa muito interessante de desenho também, porque ele pega uma maquete 3D e ele planifica essa maquete. Então, você pode tirar as plantas, os cortes, né, as fachadas, e trabalhar tudo isso dentro dele mesmo, né? E que é uma coisa que a gente vai fazer com frequência, né? Tem um outro projeto aqui que eu fiz recentemente também no Revit. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Foi esse aqui, ó. Aliás, todos os meus projetos anteriores, há muito tempo já que eu deixei de fazer no CAD, assim. E no SketchUp também não uso, né? Então, assim, esse desenho foi uma casa, assim, né? Não muito grande, né? Mas toda a parte, por exemplo, da implantação, eu fiz no Revit, as perspectivas também, as plantas, estão vendo? Eu fiz as plantas todas nele, então você pode usá-lo para fazer uma planta de layout, você pode usá-lo para fazer uma perspectiva, assim, explodida, né? Se você quiser fazer uma planta mais técnica também, você consegue fazer. Eu acho que nesse aqui, eu não sei se eu deixei aqui uma planta mais técnica, né? Mas eu tenho também. Então, assim, eu não vejo mais muito sentido
em usar o CAD. Embora o CAD, ele é um programa importante, a gente vai usar muito ele aqui, para consultar o material que a gente está tendo, né? Então, por exemplo, esse projeto mesmo do Centro de Artes, ele foi desenvolvido na época, né, no Revit, mas a gente contratou como se fosse um escritório de arquitetura para nos ajudar a fazer o projeto executivo, né, a parte mais braçal de desenho. E eles fizeram no CAD, né? Então, os arquivos que eu tenho do projeto são todos no CAD. Então, eu abro o CAD para poder consultar, mas não uso ele mais para projetar. Embora ele seja prático em algum momento, né? Então, assim, eu acho que às vezes você quer fazer, sei lá, um projeto bem pequeno, um detalhamento muito pequeno, você consegue ir lá e desenhar isso no próprio CAD, né? Então, ele é útil, né? Mas, assim, é como se fosse só um visualizador, assim, para mim, não mais um programa de projeto, né? De projeto eu prefiro trabalhar mais no Revit mesmo, assim, eu acho que é um programa mais completo, assim, né? Existem vários softwares BIM, né? Mas o Revit eu acho ele mais complexo, assim, um programa mais completo. Porque, na verdade, o que eu vou mostrar para vocês, assim, é um pouco um início, assim, não é muito, assim, uma parte... Por exemplo, eu recentemente fiz um outro trabalho, deixa eu mostrar para vocês, em que eu fiz muita modelagem de terreno. E é muito legal, porque a modelagem de terreno, ele me dá os cálculos todos de corte e aterro, né? Um projetinho lá em Domingos Martins, eu não sei se eu vou ter aqui alguma imagem da parte de processo, mas, por exemplo, quando eu fui calcular a relação de corte e aterro dessa parte de topografia, né, ele fazia todo o cálculo para mim. Então, eu criava os platôs e ele fazia para mim o cálculo de corte e aterro. E isso foi muito útil, né, me ajudou muito, assim, até a saber quanto eu ia cortar, porque a ideia sempre é a gente ter uma relação de corte e aterro equilibrada. Estão vendo? Esses desenhos aqui foram uns croquis que eu ia mais ou menos fazendo para estudar um pouco assim a volumetria. E todos esses platôs e a parte de muro eu fazia calculando os valores. Então eu sabia exatamente quanto de terra eu estava colocando, quanto de terra eu estava tirando, e na matemática eu sempre trabalhava para ficar com 0 a 0, né? Então, eu corto 10 e aterro 10. E aí, eu ia colocando os muros de arrimo, né? E eu já sabia quanto de concreto eu ia utilizar, qual seria o custo desse muro de arrimo, né? E realmente, assim, não é barato, porque o terreno é um terreno muito acidentado, né? Então, assim, ele faz isso de uma maneira muito legal, assim. Então, foi Professor, muito útil para mim fazer isso nele, sabe? Oi, pois não? Pode falar. você fez isso editando as cotas de nível? Não, eu fiz da seguinte forma. Eu fui até lá no terreno com o topógrafo e ele fez um levantamento do terreno usando um GPS e um teodolito eletrônico. Então, ele mediu, ele parece meio como é que fala? Como se fosse tipo um cabo de vassoura com um sensor na ponta. Então, ele vai fincando esse cabo de vassoura e ele vai dando a coordenada geográfica e a altura. Então, ele fez um arquivo 3D com as curvas de nível, né? Eu pego esse arquivo 3D com as curvas de nível, abro no Revit e peço ele para fazer uma superfície topográfica, tá? Tem uma parte aqui no Revit, que é essa parte de massa e terreno, né? Ele faz aqui a superfície topográfica baseada nos arquivos de curva de nível 3D que eu recebi do topógrafo, né? Depois que eu faço isso, eu faço uma coisa nele, que é assim, eu duplico essa superfície topográfica e faço uma delas ser a original e a outra a modificada. Elas inicialmente são a mesma. E nessa modificada, eu vou lançando esse elemento aqui, que é plataforma de construção. Então, quando eu coloco a plataforma de construção, ele automaticamente redesenha todas as curvas de nível
para que eu tenha aquela plataforma com os seus caimentos certos. E nesse momento em que ele cria a plataforma de construção, ele compara as duas superfícies, a original e a modificada, e me fala, você está cortando tanto e você está aterrando tanto. Depois que você lança as plataformas e que você consegue chegar um resultado assim, com os platôs, aí essas franjas aqui, ó, né? Aí você vai mexendo nisso aqui manualmente nas curvas de nível, né? Mas é muito legal, porque você pode assim, redesenhar todas as curvas de nível, né? E colocá-las assim numa inclinação certinha, e ele já vai te dando os cálculos de corte a aterro todos imediatos. É muito interessante. Depois, posso numa próxima aula trazer esse arquivo do projeto desse aqui lá de Domingos Martins para vocês darem uma olhada. Como é legal a gente ir trabalhando e já ir olhando a tabela. Porque, por exemplo, esse projeto aqui do Centro de Artes, ele tem aqui, quer ver, ó, planilha orçamentária. Então, Eu estão vendo? perguntei, professor, Ah, porque eu faço PA3 e a gente está fazendo isso aí que você fez. Aí eu fiz a superfície topográfica uhum, e coloquei as cotas de nível pelo arquivo base de Vitória. Aí eu uhum. estava querendo editar as cotas para platôs diferentes do que estão lá, porque eu vou poder alterar. Aí eu acho que dá para fazer desse jeito que você fez, então, colocando plataforma de construção. Sim, dá para você fazer isso, sim, com certeza. Porque eu Você estava tem tentando essas mudar formas. pela setinha que aparece ali na configuração. Aí eu estava Uhum. tentando mudar pela distância dos platôs. Pois é, essas cotas de nível que você tem, elas estão em 3D, né? Eu estou em Em 2D. 2D também. Os Ah, dois. pois é. Porque aqui no caso você precisa dela em 3D, né? Se ela tiver em Não, elas 2D, estão em você vai 3D. ter que dar a altura certinha, mas sim, dá para fazer sim. E é bem tranquilo e bem prático, né? De fazer. Eu posso na próxima aula trazer esse arquivo e mostrar para vocês como eu fiz e para vocês verem como é legal fazer. Porque você tem a tabela com o quadro de corte a aterro, como eu tenho aqui, por exemplo, essa, né, com as quantidades e volumes de cada material, né? E aqui eu tenho, por exemplo, um preço total da obra, sei lá, de R$ 306.000, só de custo de material disso daqui, né? Então, isso é que eu acho que é o interessante do programa, é você ir podendo ter noção numérica do que você está fazendo, qual que é o impacto das suas decisões em termos de custo, em termos de volume de terra. Porque não é simples você ir para um lugar desse aqui e fazer uma movimentação de terra, e aí sobra uma quantidade enorme de terra, o que você faz com isso, né? Às vezes é um lugar de difícil acesso, você não consegue nem chegar com um caminhão direito, imagina, assim, o trabalho que vai ser e o custo que vai ser você tirar aquela terra dali, ou o contrário, você levar a terra para aquele lugar, você não tem um lugar, assim, difícil acesso, vai tirar essa terra da onde? Então, o programa te ajuda a decidir melhor, né, o que fazer. Então, eu acho, assim, que é uma boa alternativa, assim, né. E outra coisa, assim, a gente acostuma com o tempo, né? Aí achando assim a melhor interface de trabalho e aí a gente acaba optando por ela, né? E como o Revit ele faz parte de um pacote da Autodesk, do CAD, do InfraWorks, então tem muitos programas próximos a ele que vocês podem usar de uma maneira educacional, gratuita, né? Isso também é muito prático. Tem o Fusion 3D, tem o Formit também, que é um tipo um SketchUp, né? Então, fora que eles têm uma plataforma BIM muito legal, né? Dá para compartilhar arquivos, enfim. Poderia ficar aqui muito tempo falando para vocês, mas a ideia seria mais mostrar um pouquinho esse arquivo dele já pronto, né? Para vocês virem como ele vai, até onde a gente vai, né, na disciplina. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso daqui, ó, que são essas duas plantas, tá? Eu vou abrir aqui uma vista lateral. Pode ser, deixa eu pegar uma Baixada Sul.
Aliás, vou pegar aqui um corte. Acho que é melhor a gente ver. Tá. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada como é que a gente vai organizar, assim, o exercício. Então... Deixa eu ver se meu recorte de anotação está legal. Bom, gente, cada um desses planos aqui onde estão colocadas as minhas lajes, eles correspondem a um nível no projeto, né? E essa é um pouco a primeira etapa do trabalho, né? Para a gente saber exatamente quais são esses níveis, seria um pouco equivalente a gente criar os pavimentos, né? A gente vai criar esses níveis, né? E a gente também vai criar 2 níveis auxiliares. Essas 2 linhas aqui que eu estou vendo, elas são justamente essas 2 plantas aqui, que eu estou olhando para elas, assim, numa vista lateral. Aqui, aliás. Essa daqui. Deixa eu... Tá? Então, a minha estratégia é eu criar um nível térreo, um nível superior, um nível de cobertura aqui para essa laje, um nível de cobertura para essa outra laje, e mais outros 2 níveis superiores, que são níveis onde eu vou usar mais em termos de processo de desenho. Não vão ser níveis construtivos, mas vão ser 2 níveis auxiliares que eu vou usar para colocar essas 2 plantinhas aqui, que são plantas que eu vou precisar usar para poder fazer o meu desenho, tá? Então, a primeira etapa que a gente vai fazer hoje, pelo menos assim, dar início, seria fazer esses níveis, tá? Vou fechar aqui e vou mostrar para vocês o que é um arquivo novo do Revit. Vou abrir aqui, arquivo novo, escolher aqui modelo de arquitetura, projeto, ok. Bom, vocês não estão vendo aqui porque eu estou com as minhas outras 2 abas, tá? Quando vocês abrirem um arquivo novo do Revit, é como se a gente tivesse comprado um carro meio de fábrica, assim, sabe? E ele vem com muito pouca coisa, né? Ele vem com os níveis muito básicos, eles não vêm, assim, com materiais, né, suficientes para a gente poder trabalhar, né? Eles não vêm, às vezes, assim, com uma estrutura aqui, com as tabelas que a gente precisa, não tem, né? Eles vão vir com um número reduzido de famílias também que a gente precisa, né? Entre outras várias características que a gente precisa ter de uma maneira mais adaptada ao nosso modelo da norma brasileira, né? Então, é muito difícil a gente começar o Revit do zero. Normalmente, a gente sempre busca um template, que é um template que nos ajuda, pelo menos, a deixar a estrutura do programa mais trabalhável, tá? Então, para isso, como que a gente vai fazer? Vocês vão vir aqui, nessa pasta que eu pedi para vocês baixarem, que é o Centro de Artes Executivo, e vocês vão ter aqui dentro esse arquivo CG1, template módulo 2, aula 1, do Alan. Esse Alan foi o cara que criou esse template, chama Alan Araújo, né? É um template bem utilizado e ele é ótimo porque ele já tem um arquivo novo muito mais configurado com as informações que a gente precisa, tá? Então, a gente vai começar o exercício do Revit abrindo um arquivo novo baseado em template, tá? Então, vou fechar aqui esse arquivo, não vou salvar. A gente vai vir aqui, ó, arquivo novo, tá? Só que, quando ele me perguntar aqui, arquivo do modelo, nele eu vou procurar esse arquivo do template. Vocês vão perceber que o arquivo do template, ele tem outra extensão, RTE,
Estão vendo? RTE. RTE é de Revit Template, tá? Ele não é um arquivo de projeto, tá? Ele não é um arquivo que eu vou ficar trabalhando nele. Ele é um arquivo simplesmente para eu começar. A partir do momento que eu começo, aí eu vou salvar esse arquivo como um arquivo de projeto, tá? Então, vamos fazer isso agora, só para a gente iniciar os trabalhos. Então, eu vou vir aqui em arquivo de modelo, vou pedir ele para procurar. Ele já tem alguns arquivos de template, estão vendo? Só que esses arquivos são arquivos em inglês, na norma inglesa ou na norma americana, né, com unidades de medida que não são compatíveis com o que a gente quer. Então, eu vou buscar lá na nossa pasta, que está, nesse caso, deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Acho que eu vou buscar no próprio Dropbox mesmo, tá? Aqui, G1, exercícios, centro de artes, tá aqui, ó. Tá? Vou pegar esse template, módulo 2, vou pedir ele para abrir, e aí sim, eu vou mandar ele criar um novo projeto, tá? Então, isso é muito importante para a gente poder começar bem, assim, criar a partir do template. Eu vou dar OK, ele vai dar uma atualizada, tá? Esse aqui pode deixar esse desativar macros aqui, tá? E aí, ele já vai, então, abrir para mim um arquivo de template que já vai vir com esses dois níveis. Aqui eu estou vendo uma vista lateral, tá? Fachada leste, tá? Que é essa daqui que tem pretinho, tá? Ele já vai vir com esses dois níveis, já vai vir configurado para trabalhar em centímetros, ok? Já vai vir com os dois níveis aqui, a gente vai renomear, ok? Tá? As plantas de forno, não precisa preocupar com isso aqui agora. Já vai ter uma vistazinha 3D, né, que está aqui vazia, porque por enquanto eu ainda não tenho nada modelado. Mas já vai vir também com as planilhas orçamentárias, estão vendo? Ó, toda bonitinha aqui, toda configurada. Então, na medida em que eu for colocando os materiais, ele já vai começar a lançar aqui na planilha, né? Ele já tem uma boa estrutura pré-definida para a gente começar a poder trabalhar. Aqui ele já tem representação certinha dos níveis de fachada, são as elevações, que são esses elementos aqui, tá? Então, sempre vou desenhar aqui nesse espaço interno dessas elevações, aqui estou na vista, né, do terreno nível 0, vou voltar aqui para a minha fachada leste. Então, o nosso objetivo agora, eu acho de uma maneira muito rápida, a gente consegue já começar a trabalhar. Bom, mais importante é que depois que eu conseguir abrir o meu template, tá? Esse arquivo daqui, ele ainda não está salvo, tá? Então, agora eu vou salvar esse arquivo, não mais como um arquivo RTE, mas como um arquivo RVT, tá? Então, terminou de abrir o template, deu tudo certo, vem aqui em arquivo, salvar, né? Coloca, sei lá no desktop, e vocês podem colocar aqui, por exemplo, assim, CG1, aula 1, tá? E aqui, ó, o arquivo de projeto RVT, tá? Não é arquivo RTE, é arquivo RVT. Então, o que vocês estão fazendo aqui agora é criando o primeiro arquivo de projeto do Revit de vocês, baseado no template, tá? Então, terminou, CG1, aula 1, dou aqui salvar, nem é aula 1 hoje, acho que é aula 7, mas tudo bem, aula 1 do módulo 2, né? Salvei. Aí vocês confiram aqui em cima, tá? Vai aparecer o nomezinho aqui, CG1, aula 1, e se eu der uma conferida aqui na minha área de trabalho, ele está aqui, né? Meu arquivo de Revit, aula 1. Então, esse arquivo é o que a gente vai trabalhar sempre durante o desenvolvimento do projeto. Bom, a gente tem mais 15 minutos, eu vou falar muito rapidamente aqui sobre os níveis, tá? Vou ensinar vocês a trabalhar com os níveis, a criar os níveis, tá? Que são esses planos, né, de pavimentos. E aí a gente pode encerrar por hoje. Na aula que vem, a gente começa a parte de importar os arquivos do CAD para a gente poder
começar propriamente a desenvolver o trabalho. Eu poderia muito bem começar já a desenhar aqui no meu nível 0, tá? Mas antes de começar a desenhar, a gente precisa fixar melhor um pouco esse entendimento aqui do que são os níveis, tá ok? Então tá, deixa eles aqui por enquanto. O que a gente precisa fazer agora é abrir o nosso CAD e dar uma conferida lá no projeto executivo original, né? Porque é ele que vai nos dizer quais são os níveis que esse projeto foi feito e como que eu vou criar esses níveis lá no Revit para, a partir daí, executar a minha obra. Todos os componentes do Revit, eles são feitos baseados nos níveis, né? Então, todo pavimento, toda laje que eu vou criar, ele vai me perguntar, sua laje está em que nível? Sua parede está em qual nível? E a base da parede nasce em que nível? E o topo da parede morre em que nível? Então, a linguagem dos níveis, ela é totalmente frequente durante o programa como um todo, tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem aí o arquivo do CAD, que é o corte, tá? Então, vou achar ele aqui na pasta. Exercício, centro executivo, projeto executivo. Vocês vão procurar aqui, ó, o arquivo de corte, que é esse aqui, ó, 6 e 7 cortes, tá? E vamos abrir. Esse é o desenho do CAD do projeto executivo, tá? Completo. Vocês têm todo o projeto executivo. Depois, se vocês quiserem, inclusive, assim, dar uma olhada no projeto, né, para ver, assim, a qualidade do desenho, como é que ele foi feito, é muito legal. Aqui eu já tenho os 4 cortes, né, que foram feitos, e vamos dar uma olhada nesse corte aqui para a gente entender um pouco como é que o projeto vai se colocar em termos de níveis, né. Então, o primeiro nível que a gente tem é o nível 010, tá? Que é o nível 10 centímetros acima do nível do terreno. Então, o projeto ele fica com a sua laje 10 centímetros acima, tá? Lembrando que os níveis sempre estão relacionados ao pavimento acabado, tá? É a laje onde eu piso, tá? Então, o primeiro nível que a gente vai usar no projeto vai ser o nível 10, tá? Que é o nível onde eu vou lançar a minha laje do pavimento térreo. Tá? Depois, eu tenho um nível que é o 3,60, tá? Aqui está 3,61 porque ele já colocou o piso acabado, tá? Mas a gente vai adotar aqui, ó, 3,60 é o nível do pavimento superior, tá? Depois, a gente vai ter o nível dessa laje de cobertura aqui, tá? Que vai estar a 7,05 metros. E, ao final, a gente vai ter esse nível aqui, que é de uma outra laje, que fica um pouquinho mais alta, que é a laje que cobre o que seria o ateliê, né? Essa ideia aqui seria de ter um ateliê com pé direito duplo, depois o projeto mudou, hoje ela virou uma sala de reunião, aqui virou um almoxarifado, e tem um projeto novo agora que quer transformar isso aqui numa secretaria integrada. Então, essa cobertura está a 10,37. Tá? Professor, para Sim. eles fazerem essas alterações depois do projeto, eles têm que passar por alguma aprovação sua, alguma aprovação da equipe? Não, assim, porque não é uma alteração, assim, na arquitetura, tá? Eles vão, basicamente, mexer só o espaço interno mesmo, assim, trocar o mobiliário, né? Mas não vai haver nenhuma mudança, assim, na arquitetura, não vão derrubar parede, não vão abrir janela, nada, assim, né? Caso eles fossem fazer alguma mudança, assim, mais estrutural no projeto, tipo assim, abrir uma parede, ou abrir uma janela em algum lugar, né? Ou, de repente, acrescentar alguma nova, tipo um puxadinho, né? Aí sim eles teriam que comunicar com a arquitetura, com a prefeitura universitária, e eles teriam que passar por uma aprovação no nosso departamento de arquitetura.
né? Mas eles, felizmente, são muito respeitosos, né? Aquela parte de vidro fechada aqui embaixo, ela foi feita por um professor do nosso departamento, que é meu colega, que coincidentemente hoje é o reitor da UFES, que é o professor Paulo Vargas, né? Então, na época, o Paulo Vargas falou comigo, falou, Bruno, a gente quer fazer um fechamentozinho de vidro ali na frente, mas não vai atrapalhar nada a arquitetura, e ele é um ótimo arquiteto. Eu falei, não, Paulo, pode fazer, sossegado, não tem problema, né? Então, eles sempre têm esse cuidado, assim, e eu acho importante ter, né? Mas, bom, resumindo, então, nível 10, os níveis principais, né? 3,60, 7,5 e 10,37. Então, eu vou voltar aqui no Revit, lembrando que o Revit está em centímetros, tá? Eu vou aproveitar esses dois níveis que estão aqui, tá? Para eu alterar o nível, basta eu clicar aqui em cima do zero, ó, e digitar aqui, ó, 10. Vamos lá, aqui, peraí. 10, Enter. Tá? Ele vai subir um pouquinho. E aqui eu vou renomear esse nome aqui é o título dele, tá? Eu vou renomear isso aqui para Pave Terrell. Vou colocar centro, que eu não costumo colocar isso no início, só no final, tá? Renomear as vistas correspondentes, sim. Tá? Então, esse vai chamar pavimento terra. Ele já vai renomear aqui a minha planta de piso. Esse aqui seria o meu pavimento superior, né? 3,60. Lembrando que aqui eu vou estar sempre trabalhando em centímetro, então vai ser 360. Ele vai abaixar um pouquinho. Tá vendo? E eu vou renomear, chamar ele de pave superior. Aproveitei os dois que já estavam aí, só que eles têm mais, né? Então, para eu pegar e criar um nível do zero, eu vou vir aqui no meu menu superior arquitetura, vou vir aqui em nível, tá? E ele vai me perguntar, estão vendo? Ele já me mostra uma cota de altura, né? Me perguntando assim, que altura você quer, né? Então, o meu próximo nível é 7,5 metros, ok? Então, o macete aqui, gente, é sempre clicar da esquerda para a direita, tá? Então, se a gente vier com o cursor, eu nem preciso fazer essa conta de cabeça, eu posso primeiro desenhar um nível e depois acertar o valor. Vou colocar aqui mais ou menos uns 3,70 metros, ó, clico aqui na esquerda, corro com ele para a direita, e quando ele alinhar aqui, eu dou outro clique, tá? Seleciono aqui, ó, modificar, ou aperto o ESC, clico aqui em cima e só edito o valor aqui, 705, tá? E esse nível aqui vai ser, eu vou chamar de pavimento de cobertura. Tá? Sim, esse nível corresponde a esse daqui, tá? É esse que eu vou lançar essa laje aqui, que é a laje de cobertura, tá? E depois, sim. Eu me perdi onde que você achou o nível. Eu não consegui enxergar. Você pode mostrar de novo? Tá, vou fazer de novo aqui já no próximo, ó. O próximo 10,37, tá? Então, ó, venho aqui no menu superior, arquitetura, estão vendo, ó? Em arquitetura, você vem andando aqui para a direita, tem aqui, ó, nível, tá? O atalho é sempre o LL. Sempre que eu coloco o cursor em cima, ele me dá aqui entre parênteses, o nível LL, tá? Clico nele e aí ele vai me perguntar aqui, tá? Qual a altura. Mesmo se eu não souber de cabeça, não tem problema, eu posso riscar ele aqui e depois eu ajusto a medida, tá? Então, eu vou pegar aqui mais ou menos, sei lá, uns 3 metros acima, vou clicar aqui na esquerda para a direita, ó, clico aqui na esquerda, lanço ele aqui para a direita, quando ele aparecer aqui alinhado, eu clico de novo. Tá? Com ele feito, eu dou um ESC aqui, né, para eu não continuar fazendo mais níveis, ou clico aqui em modificar, e só ajusto o valor, ó, clico nele aqui, 10,37. Tá? E esse aqui eu vou chamar de pave
cobertura 2, tá? Nomear sim, tá? Então, ele já vai criando aqui para mim. Alguma dúvida aqui, até aqui, nesse pedaço? Por enquanto, não. Ok. Tá, então, já está terminando, essa aula hoje vai ser mais de criar os níveis mesmo, tá? Então, só vocês repararem aqui na lateral que ele já tem as plantas de piso, os níveis que eu for criando, tá? Só que, como eu mostrei naquele outro arquivo, eu vou criar mais outros 2 níveis aqui em cima, tá? Porque sempre que eu vou inserir um arquivo no Revit, né? Tipo um arquivo de CAD, né? Um arquivo 2D, ele também vai me perguntar em que nível que você quer colocar esse projeto, né? E aí, eu sempre gosto de não colocar esse projeto nos níveis do projeto que eu estou modelando, mas coloco um pouco mais para cima, como naquela imagem que eu mostrei antes, estão lembrados? Que é o projeto, aquelas 2 plantas voando, né? Então, essas 2 plantas que estão voando, elas também precisam de 2 níveis para elas estarem colocadas, tá? Então, eu vou criar também mais 2 níveis auxiliares, tá? Não vão ser níveis de modelagem, mas vão ser níveis de visualização só, tá? Então, vou voltar aqui, ó, nível, tá? Esse aqui, eu vou colocar, a gente pode combinar um valor, assim, para todo mundo colocar o mesmo, vou puxar ele aqui para cima, tá? Vocês podem colocar aqui 17 metros, tá? Esse aqui vai ser o nível em que eu vou colocar a planta do térreo lá do CAD, para eu poder usar como referência. Então, vou chamar ela de CAD térreo. Sim. E um pouquinho para cima, eu vou colocar mais um, que vai ser a planta do CAD nível superior. Aqui, nível. Vou colocar ela aqui no nível 21. E aqui eu vou renomear, vou chamar ela de CAD superior. E é isso o que a gente tinha mais para fazer hoje, tá? Terminado isso, eu vou salvar esse arquivo, tá? E eu vou falar aqui em 2 minutos o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Vou fechar aqui, ó, fechar. Vou fechar aqui meu arquivo. Vou abrir novamente aquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, tá? Que era do projeto já finalizado. Tá? Só para vocês darem uma olhada aqui e verem exatamente o que eu fiz, tá? Então, estão vendo, ó, na parte de baixo aqui eu tenho o meu modelo, tá? As minhas lajes estão todas nos níveis certinhas. E, ó, aqui em cima eu tenho os meus 2 níveis que eu acabei de criar. Estão vendo? Ó, o CAD térreo e o CAD superior. Então, quando eu for importar os arquivos do CAD para o Revit, eu vou colocar um no nível 17 e o outro no nível 21, de maneira que eu consiga, lá na minha planta do pavimento térreo, usar um recurso, que depois eu vou explicar qual é, né, que é chamado subjacência. Ele fica aqui, ó. Eu posso puxar esse pavimento do CAD térreo para cá. Eu consigo enxergar. Aqui eu não estou enxergando porque ele está exatamente com as paredes já todas desenhadas. Mas ele aparece fantasma aqui para mim, por baixo. Estão vendo? Ó? Esse magenta aqui é o arquivo do CAD. Né? Dá para ver umas partezinhas dele aqui por baixo. Estão vendo? Ó? As linhas magenta da divisão de sanitários. Então, ele está aqui embaixo, ele aparece meio fantasma. Só que, na realidade, ele está colocado aqui em cima. Né? Eu só pedi ao Revit a me mostrar uma espécie de uma transparência. Né? Isso é um recurso muito legal do Revit. Você pode pegar um nível qualquer, né? Por exemplo, pavimento superior, eu consigo colocar qualquer outro nível em transparência por trás dele. Né? É basicamente o mesmo raciocínio quando eu vou fazer um desenho usando um papel manteiga. Né? Eu pego um desenho no manteiga, coloco uma outra folha por cima, desenho ele por cima, depois tiro um e vou sobrepondo,
né? Então, eu faço meu desenho do térreo, eu quero ver como é que minha planta de cobertura vai ser feita, eu coloco ela por cima e vou riscando, tá? Então, basicamente, se vocês entenderem esse raciocínio, né, da gente ir criando os níveis, né, e usar esses níveis para hospedar informações construtivas, isso aí já é muita coisa, né? Bom, próxima aula, a gente vai começar a aula pegando o nosso arquivo da planta, tá? Se vocês quiserem até ir adiantando isso, ó. Eu vou pegar aqui o meu arquivo da planta, que, deixa eu ver qual que é. Esse aqui, o 0203, tá? É o arquivo da planta do CAD. Deixa eu terminar de abrir aqui. Aqui é porque ele está já com os layers congelados, deixa eu só mostrar para vocês como é que ele é na íntegra, né? Vou selecionar todos aqui e pedir ele para visualizar. Tá. Então, esse aqui é o arquivo do CAD original, né? Estão vendo? Todo desenhado, tudo bonitinho. Eu vou usar esse arquivo aqui como uma referência, tá? Então, eu vou fazer uma cópia deles, né, em 2 arquivos separados, e esses arquivos são justamente esses 2 que estão aparecendo aqui em cima, tá? Eu vou fazer isso usando o comando que é o wblock, e o resultado disso vão ser 2 arquivos que, inclusive, já estão aí disponíveis para vocês, dentro dessa pasta aqui, DWGs, tá? Tem aqui a planta 1, estão vendo, ó? Que é só um arquivo. Eu limpei o arquivo, estão vendo? E deixei só a parte construtiva, que é o que a gente vai usar. E fiz isso também com o outro nível, CAD planta do nível superior, né? Que é o planta 2, que é esse daqui. Tá? Na próxima aula, a gente vai pegar esses 2 arquivinhos do CAD, que são 2 arquivinhos separados, que eu criei a partir desse aqui original, e a gente vai trazê-los e colocar nos níveis que a gente acabou de criar. E a partir daí a gente já tem tudo para começar a fazer a parte de modelagem, de piso, parede e etc. Tá bom? Alguma